pergunta difícil. Corte, viu? Sentir gratidão é muito importante. Você precisa ser grato do que você conseguiu, de tudo que da onde você chegou. Às vezes eu chego cansada em casa e eu não consigo perceber a grandiosidade do que eu consegui. Porque algum dia, no passado, eu desejei ter a vida que eu tenho hoje. Na religião que eu frequento, a gente entende que muitas vezes a gente precisa ser grato até pelaquilo que não deu certo na sua vida. Porque tem um motivo por trás. E que na hora você não entende. Poxa, como é que eu vou ser grato por ter batido meu carro hoje? Né? É difícil. Mas se você pensar que ao invés daquela simples batida ali que só amassou, não teve um dano, somente um dano material, não teve nada de prejudicial, não teve nenhuma perda de vida, aí você agradece por ter tido somente aquela batida ali naquele carro. A gratidão me faz recordar por que eu sou grato. Eu antes não tinha, agora eu tenho. E como foi que eu consegui ter? Né? Todo o processo, ele é levado em consideração na gratidão. Eu não vivo alheio, eu não vivo anestesiado. A gratidão, ela é um dom, um sentimento, uma característica de quem vive e sente. Porque por eu sentir, por eu viver, por eu sofrer, quando eu consigo ter gratidão é porque eu sobrevivi, eu resisti, eu conquistei. Então, ter essa memória do que me levou até a gratidão me faz uma pessoa melhor. Sentir gratidão é a coisa mais importante que todo ser humano deveria ter. Porque a gratidão eleva a pessoa. A gratidão nos faz forte. A gratidão nos faz perseverar e ter esperança naquilo que pode alcançar. A gratidão ela é importante, sim, porque ela mexe muito com o nosso organismo, ela causa sensações boas e isso, falando com relação à nossa química do cérebro, é importante esse estímulo com relação ao sentimento da gratidão, que traz um pouco de felicidade, que aí traz também questões relacionadas ao prazer, e aí de forma natural, né, quimicamente falando, a nível cerebral, a gente consegue ter um pouco mais de motivação e positividade em determinadas coisas que a gente vai fazer. Eu sou muito grata na minha vida por existir, de verdade, por viver. Eu sou uma apaixonada pela vida, dou muito valor a esse respirar. Isso é tão interessante que às vezes nos momentos mais difíceis eu digo assim, eu vou só respirar e isso vai me acalmar e vai me lembrar de por que eu tô aqui. Tem uma coisinha bem interessante na minha vida que eu já fui demitida uma vez. E na época, parece que tem uma historinha da lei de Murphy que tudo pode piorar, né? Eu fui demitida, me envolvi num acidente de carro, que foi o carro que acabou, ficou realmente muito acabado. Eu só tive umas escoriações pequenas e o namorado terminou comigo. Tinha alguma coisa mais para acontecer de ruim aí nesse. Mas ao mesmo tempo, eu consegui um emprego muito melhor. Foi através dessa demissão que eu tive. E eu lembro da pessoa que foi me demitir. O nome dela é Patrícia. Ela disse, Carmen, eu não estou me sentindo confortável para poder te dar essa notícia. E ela primeiro perguntou, você já foi demitida alguma vez na sua vida? Eu disse, nunca, eu muito jovem, eu devia ter uns 20, 22 anos, por aí assim. Entenda que vai ser a melhor coisa que você pode viver nesse seu momento. E na hora eu disse, como é que pode? E realmente ela tinha razão. Eu fui grata por você ter sido demitida naquele momento, pois recebi o seguro-desemprego, tive como pagar um cursinho na época. Foi no período que estava aberto o edital de concurso da UERN e hoje estou como técnica administrativa da UERN
há cerca de 10 anos. Poxa, as coisas que eu sou mais grata é pela minha família. A minha família é massa. É assim, todo mundo, no geral. Meus pais são massa demais, assim. Meus filhos, todo mundo, assim, minha família, ela é minha base, mas é porque realmente eu tive uma sorte gigantesca. E eu sou extremamente grata. Eu sou muito grata a Deus pela família que eu tenho. E isso aí, né, é algo andádiva de Deus para mim, né, ter meus 7 irmãos, né, não tenho mais os meus pais, mas os meus irmãos, para mim, é a coisa mais grata que Deus me colocou na minha vida. A coisa que eu mais sou grata na minha vida, acho que é a vida. A vida é uma coisa muito bonita, sabe? A correria é bonita, a tranquilidade é bonita. Você poder estar em um domingo junto da sua família, almoçando, é uma coisa linda. Você tá na correria todo dia. Não é algo que deva ser romantizado, mas é algo bonito se você for parar pra pensar. Às vezes você tá tranquilo, sozinho no seu quarto. É algo que você deve ser grato. É muito bonito. A vida é linda. Do outro, eu sou muito grata pelo amor. O amor do outro, e eu falo amor não no sentido só do amor apaixonado, mas o amor materno, o amor do colega, o amor das pessoas, que o amor você também pode traduzir em respeito. Eu sou muito grata. Por qual coisa do outro eu sou grata? Eu sou grata por minha irmã ter uma família bonita. Eu sou grata por meu irmão trabalhar. Eu sou grata por minha mãe estar conquistando os sonhos dela, estar se formando na faculdade. Eu sou grata pela vida do meu sobrinho, que quem me deu ele foi minha irmã, então é uma coisa do outro. Eu sou grata por minha família estar do meu lado. Para me poder responder ou para me poder refletir sobre essa pergunta, eu precisaria identificar quem seria esse outro. Esse outro é uma pessoa que eu conheço? Tipo, é meu pai ou a minha mãe? É uma pessoa que está ali muito, 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 muito próximo de mim? Então, se essa pessoa está muito próxima, eu sou grata por eles ainda estarem na minha vida. Por terem me criado, me acolhido e continuado vivendo a vida deles. E isso é o que é mais, eu acho muito interessante da criação dos meus pais. E também tem um outro na perspectiva de um outro que eu não conheço, de um outro que simplesmente passa por mim e me deseja um bom dia e eu respondo com boa tarde e um sorriso. E muitas vezes esses outros, que às vezes a gente nem conhece, eu considero que são anjos que aparecem na vida da gente. Eu sou muito grata pelas coisas das outras pessoas, no sentido de quando a pessoa ela consegue ter uma conquista, né? Essa pessoa consegue sair daquela vida que está, né? Isso me deixa muito grata, né? Às vezes a pessoa está em certa situação e ela consegue sair daquela situação, ela consegue ter a vitória. Então isso eu sou muito grata. Pela saúde dos meus filhos, eu sou extremamente grata, eles são meninos muito saudáveis. Também pela forma como meus pais, eles se colocam no mundo e eles estiveram dispostos a criar os seus filhos. E isso, eu sou muito grata pela vivência que eles tiveram na vida de muita luta e de muita resiliência. Então, eu sou muito grata por eles, porque isso impactou na minha vida diretamente. Se eu costumo expressar a minha gratidão diariamente para outras pessoas. Mas é claro que não. Às vezes a gente tem dificuldade em expressar pensamentos positivos, esse sentimento positivo. Não sei se vocês percebem, mas parece que todo mundo guarda essas felicitações para proclamar, às vezes no dia do aniversário,
às vezes no final do ano, e não simplesmente pega um dia comum, assim como hoje, chega aqui, eu sou muito grata por ter você na minha vida. Não, eu não costumo expressar muito minha gratidão. Isso é um grande defeito em mim. Não dizer obrigado, não dizer que eu amo. É um grande defeito. Eu acho que a gente precisa se abrir mais para as outras pessoas, falar o quanto você é grato de ter aquela pessoa, falar para si mesmo o quanto você é grato de ter aquilo. Então, acho que a gente acaba pegando muito pesado consigo mesmo e não dizendo para si mesmo e para as outras pessoas o quanto a gente é grato de ter algo. Costumo muito me expressar a gratidão, sim, né? Quando eu tenho a oportunidade de expressar essa gratidão diante de certos fatos. Se eu costumo expressar essa gratidão, eu expresso muito, assim, o tempo todo. Ontem eu estava escrevendo a minha dissertação do mestrado e lá nos agradecimentos eu fiz uma página. E, assim, é até difícil, porque eu disse, minha gratidão é extensa. E eu costumo muito demonstrar. Às vezes, a demonstração, da forma como a gente se expressa, para mostrar que a gente tem aquele sentimento de gratidão, não é muitas vezes falado, mas ela é no comportamento, nas pequenas coisas que a gente faz no dia a dia, muitas vezes trazer um chocolatinho, eu vi isso aqui parece um fulaninho. Então, essas coisas assim de demonstração também, eu acho assim, também reflete a forma também como eu posso expressar minha gratidão. Costumo demais, eu agradeço por tudo. Às vezes as pessoas até ironizam porque eu agradeço pelas dores também, porque a gente acha que só pode agradecer pelo que é bom, né? Mas como eu entendo que a gente também tira proveito das coisas ruins, talvez às vezes não no momento em si que a coisa ruim acontece, porque como ser humano a experiência ruim, ela dói. Às vezes naquele momento da dor é difícil agradecer, mas aí no momento que a gente consegue respirar entre a dor e ter consciência, seja ela um sofrimento, uma perda, mas ali você também consegue descobrir que existe uma razão, existe uma força, existe às vezes um carinho, um afeto que acompanha aquela dor, aquele sofrimento, e por aquilo você é grato. A gratidão, pela gratidão eu já superei muitas coisas, sim. Inclusive minha vinda para Mossoró, que eu sou paraibana, quando eu vim morar aqui, e aqui eu consegui conquistar muitas coisas. Isso serei eternamente grato a Deus. Mas na maioria das vezes, na minha vida, assim, para mim, né, o que eu faço comigo, eu tenho um processo de muita resiliência. E dentro desse processo de resiliência, que é essa adaptação, né, de coisas que acontecem muitas vezes de forma inusitada, que às vezes não me agradam, enfim. Mas aí eu resgato aquele sentimento de gratidão, do porquê eu estou aqui, do porquê isso está acontecendo, da relação energética que as coisas possuem. E aí eu percebo que eu preciso muito mais agradecer do que necessariamente ou só pedir ou só enxergar as coisas de forma negativa, de forma que, como eu disse, catastrófica. Tá? Então, eu acho que esse é o maior aprendizado, assim, que influencia realmente a minha vida com relação ao sentimento de gratidão. A gratidão já me ajudou a superar muitas perdas. Eu estou morando em Mossoró há 17 anos, mas eu não tenho família em Mossoró. Eu construí família, tenho esposa e filhos, mas meus irmãos, amigos de infância, todos estão em Alagoas. E muitas pessoas me perguntaram já como é que eu consegui passar todo esse tempo sozinha, né, numa cidade nova. E a gratidão foi uma das coisas que me fortaleceu muito quando eu cheguei em Mossoró. Descrever como é que a gratidão me ajudou a superar é até marcante. Ou até escolher. Porque são tantos os momentos em que eu fui acolhida. Às vezes eu costumo dizer que eu me sinto a filha mimada de Papai do Céu. Mas não é porque Papai do Céu faz tudo o que eu peço, não.
é porque às vezes eu me meto em situações que foram ali da minha livre escolha e ele traz esse convívio e pessoas que me ajudam para ser grata. Às vezes em que eu chego muito angustiada com o pensamento à toa e sem conseguir parar, e tenho as minhas amigas e elas vêm e acolhem e digam: Carmen, você não está sozinho, nós estamos aqui com você. E é um desses momentos. Acho que a vida, por mais linda, ela também nos dá alguns momentos difíceis e que é difícil de superar e é difícil de esquecer. E embora eu tente todo dia esquecer, eu acho que a gente não pode esquecer algumas coisas. Eu acho que a gente, às vezes, tem que ser grato por algumas coisas ruins que acontecem a gente para a gente poder esquecer e... Esquecer não, aprender e nunca mais se colocar nesse lugar. Então, sim, a gratidão já me ajudou a passar por muitos momentos difíceis da minha vida.